Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e vamos começar a falar da entrevista. Isso aí, um momento difícil. Vamos pensar que o nosso currículo, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, melhoramos nosso currículo, melhoramos tudo que podíamos, já nos qualificamos, também coloco como meta para você iniciar um processo de uma qualificação nesse período desse treinamento, porque é super importante você se atualizar, você precisa disso, tá? Isso independente do emprego que você vai buscar. E agora a gente tem que se preparar para a hora da entrevista, porque de nada adianta a gente estar com um currículo show de bola e aí você ser chamado para entrevista e você ficar sem saber o que falar. Então, não pode. Então, agora a gente vai entender como que nós podemos nos posicionar na hora da entrevista. E a primeira coisa que a gente vai começar a falar é sobre algumas regras gerais, tá? Então, a gente vai entrar em contato agora, a gente vai falar sobre algumas regras gerais. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é sobre como que você vai se apresentar, a sua apresentação pessoal. Aqui, pessoal, é importante você ter a clareza do seguinte: que roupa que você vai? Eu costumo falar muito que você tem que ir vestido da maneira que a empresa se veste. Então, se você vai, por exemplo, para uma empresa que ela é uma empresa mais social, você vai social. Se você vai vestido para uma empresa que ela é mais jovial, você vai mais jovial. Então, você usa a empresa como seu parâmetro. Essa fica como uma regra para você não errar, tá? E jovens, pessoas, né, os jovens, procurem levar isso ao pé da letra. Porque às vezes a gente recebe o pessoal na entrevista como se eles estivessem indo passear no parque com o cachorrinho. É uma coisa impressionante. O pessoal tá indo tomar sundae e tá indo na entrevista. Então, assim, ó, tenham atenção sobre isso, porque esse é um momento profissional de vocês. Então, vocês precisam cuidar. A questão de odores, pessoal, cheiro. É muito importante isso. Às vezes, de repente, agora a gente tá no calorão, no verão, né? Então, imagina só, a gente sua bastante, né? Então, chegar bem antes da entrevista é muito bom, porque dá tempo de você chegar, você pode pedir para dar uma passadinha no banheiro, dar uma enxugada no suor, dar uma renovadinha, né, no desodorante, se você carrega. Então, são coisas, higiene básica importante no calor, né, que faz um calor muito grande, dependendo de onde você tá vendo agora, é importante, tá? Sempre chegar antes e não depois. Pelo menos uns 5 minutos antes, tá? Isso pode te adiantar, inclusive, em relação a candidatos que chegam depois, tá? Então, isso é muito importante. Não usar perfume em excesso. Se você não gosta de usar perfume, tudo certo. Mas nada de mais e nem de menos, tá? Então, isso é importante. Acessórios. Você deve utilizar acessórios que não chamem muito atenção, algo que seja discreto. Por que a gente fala muito isso? Porque até quando a gente está trabalhando em atendimento com o cliente, a gente sempre busca chamar atenção para o produto e não para nós. Então, justamente, na hora da entrevista é a mesma ideia. Você não precisa chamar atenção para você como um todo, mas sim para o seu profissionalismo, que é o que você vai falar na hora da entrevista. Então, o importante é esse, tá? Então, usar elementos mais discretos, algo que não chame tanto atenção, porque a gente não sabe muito como que é dentro da empresa, se pode, se não pode, tá? Então, nesse quesito. Cabelos limpos, tá? Não tá com aquele cabelo ceboso, graxoso, aquela coisa, né? Então, tá com o cabelo arrumadinho, é importante. As unhas não precisam estar pintadinhas, mas desde que estejam cortadas, limpas, é importante, tá? Então, coisas básicas, mas que são importantes serem ditas. A questão do hálito, porque nós falamos muito, então, antes de entrar para a entrevista, aquela balinha de menta legal, né, que dá aquele hálito show de bola, dá aquela mascadinha de chiclete e bota fora. Então, né, são elementos importantes, tá? Celular desligado na hora da entrevista, desliga ou coloca no silencioso, muito importante também. Então, regras básicas, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. A questão do calçado limpo, e desde que seja um calçado também de acordo com essa questão do que a empresa utiliza, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, regras gerais nesse quesito, tá? Maquiagem, se você não tem nenhum tipo de alergia, nada, né? Utilize uma maquiagenzinha só para dar uma saúde no rosto, né? Uma vida, a gente diz, algo que te deixe com um aspecto mais saudável, que às vezes a gente tá com aquela carinha de cansado, né? Então, isso às vezes pode dar uma impressão errada, né? E aí o pessoal fala muito assim: ai, mas isso aí é preconceito, isso aí... Pessoal, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando nós vamos comprar um veículo, vamos comprar um carro,
tá? E aí a pessoa vai mostrar um carro para você sujo, tá? E vai mostrar para vocês um carro bem limpinho, encerado. O que vale mais? O que representa que tem mais valor? Aquele carro que tá bem encerado, né? Bem bonito. Então, claro que eu tô fazendo uma comparação de veículos aqui. Agora, se a gente vai trazer para nós, para nossa vida, para nós enquanto pessoas, toda vez que a gente está mais apresentado, né, no caso, vamos pegar que a gente está com um aspecto mais saudável, que a gente está com um aspecto de não estar cansado, isso nos representa que a gente está mais disposto, né? Então, isso dá uma apresentação melhor. Então, nesse cenário, é importante você estar com a apresentação que mostre que você está ali disposto. Então, se você pode usar uma maquiagenzinha, algo que não te prejudique, utilize algo que você goste e se sinta bem. Os meninos também, por exemplo, certa vez me perguntaram, mas eu tenho cabelo comprido. Então, não tem problema se ter cabelo comprido, você pode atar o cabelo, porque a gente não sabe como que é lá. Então, você ata o cabelo, não tem problema nenhum, você pode atar seu cabelo. E aí, você procurar estar sempre organizado, né? Tá mais adequado como a empresa se programa, se organiza, tá? Então, são critérios, assim, que é de cada um, que eu digo, mas a regra geral é essa, tá? É aquela coisa que nem a gente fala muito assim. Quando é profissional, a gente fala o seguinte, a mesma coisa se você colocar... Imagina você... se eu colocar agora na sua frente, por exemplo, duas pessoas que estão vestidas com roupa de ginástica, e eu pedir para você me dizer qual delas que é o médico e qual delas que é o educador físico. Você não vai saber, né? Porque os dois estão de roupa de ginástica. Mas se você vir o médico de jaleco, você sabe que ele é o médico, não é verdade? Porque o profissional médico em si utiliza o jaleco como um elemento da sua vestimenta, do seu traje profissional. Então, da mesma forma, quando nós vamos buscar uma oportunidade, um elemento do nosso profissional é a nossa apresentação pessoal. Então, muitas vezes você vai ir apresentado de uma forma que não é a sua apresentação usual, a maneira como você se veste. Então, você vai ir trajado de uma outra forma. Então, isso é importante termos clareza, tá joia? Então, esse vídeo, essa aula era só pra gente contextualizar a linha geral de como é que nós fazemos a nossa apresentação no momento da entrevista. Na sequência, nós vamos dar seguimento, então, para as perguntas. Como que nós respondemos as perguntas difíceis? Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.